Irmãos, graça e paz, tudo bem? Então, me apresentar, eu sou o pastor Frank, eu sou professor lá no CTCEB. Em janeiro do ano que vem, vou completar com a minha esposa, meus filhos, 15 anos lá no seminário. Então, faz tempo, hoje eu sou o professor, na verdade, hoje eu sou o funcionário mais antigo da casa. Que coisa, né? O segundo é o pastor Guilherme, quem conhece o pastor Guilherme. Mudou muita coisa nesses 15 anos de seminário, quase 15 anos. E estou lá, né? Graças a Deus, estou feliz servindo o Senhor já esse tempo todo. É sempre um desafio, sempre tem coisas... Não é um mar de rosas, viu? Às vezes a pessoa fala, seminário é tudo fácil. Não, tem as suas lutas, dificuldades, como todo lugar, todo trabalho tem as suas questões aí. No seminário, um desafio é porque todo mundo é líder, né? Alunos também são líderes lá, então todo mundo gosta de dar palpite, opinião, falar. Estou com os dois alunos aqui, né? Já trabalhamos em acampamento, né? Acampamento juntos aí, tudo. Então sempre acontece essas coisas aí, às vezes de dar algum conflito. A gente tem que aprender a lidar e caminhar sempre. Sou casado com a Ilma, vou fazer 26 anos de casado, tenho 2 filhos, a Isabela e o Luiz Felipe. A Isabela tem 23 e o Luiz Felipe em dezembro faz 21. Então a Isabela já se formou agora, esse semestre passado, falta só a graduação aí, a formatura mesmo, né? Estética e cosmética. E o meu filho está fazendo engenharia de software, para a alegria do pai que gosta de tecnologia, né? O meu filho, ele está trabalhando também, então é legal a gente ver os filhos também se aperfeiçoando, crescendo. E eu continuo estudando. Atualmente eu estou fazendo um PhD na Universidade de Viena, na Áustria. Estou estudando à distância, meu orientador me orienta por Zoom, né? A gente tem as conversas aí, e é outro desafio. Então estamos aí na correria para estudar e aprender mais. A Escola Bíblica Dominical é uma escola que a gente nunca para de frequentar, ou pelo menos não deveria parar de frequentar. É a escola que a gente nunca ganha um diploma no sentido de falar, pronto, agora eu não preciso mais desse lugar aqui. Porque geralmente a gente passa pelas nossas etapas da vida, e aí nós temos ensino médio, por exemplo. Você se formou, você não volta mais para o ensino médio. Você vai fazer o que lá, né? Já só se for visitar professor, participar de algum evento que teve, tudo, né? Mas você passou, fechou um ciclo, tchau, né? A escola dominical não tem esse ciclo de tchau, assim, tchau, gente, não volto mais, né? Sempre tem algo mais para aprender. E nesse sentido também, a gente como professor no seminário sempre tem que aprender mais. Então não adianta, ninguém vai dizer, eu completei a faculdade de teologia. Não tem mais nada para aprender, né? A gente completa a carreira, como o Paulo disse. Completei a carreira, minha história de vida, mas ele ainda tinha que aprender mais. Porque o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele pede os pergaminhos. Olha, você, Marcos, traz o Marcos, que é útil para o ministério, então Timóteo, resolve essa questão toda aí. Né? E traz minha capa também, que está frio, mas não esqueça de trazer meus pergaminhos, que eu quero continuar estudando, lendo. E eu vou falar algo hoje que é meio que redundante, né, para quem está aqui. A importância da escola dominical. Eu fico me sentindo como se fosse um médico que, quando você vai fazer um check-up, de repente, ainda mais quem talvez está igual eu, um pouco mais pesado e coisa assim, o médico fala, tem que perder peso, mas eu já sei isso. Mas sempre alguém tem que reforçar, porque a gente precisa ouvir de novo. E falar sobre a importância da escola dominical é um pouco redundante, especialmente para aqueles que estão aqui, porque acham que é importante estar na escola dominical. Mas então nós vamos ver algumas coisas que são óbvias, mas algumas coisas que são importantes para a gente reforçar na nossa vida. A história da escola dominical, eu coloquei aqui um resumo. Ela começou em Gloucester, na Inglaterra, no dia 20 de julho de 1780, através do jornalista Robert Hicks. A data oficial, porém, é 3 de novembro de 1783, quando ele escreve num jornal os feitos do Senhor por meio da EBD. Eu acredito que ele não tinha noção
do impacto que a escola dominical ia ter para o mundo. Porque ele inventou, vamos dizer assim, essa ideia de estudar a Bíblia, estudar dominicalmente, mas ele não imaginou, acredito, que ia pegar desse jeito como pegou. E aí as igrejas começaram a se envolver e entender a escola dominical como sendo importante. Mas olha esse próximo, a ideia não foi nem tanto, em princípio, fazer dos nossos moldes aqui, de estudar classes, como foi visto aqui, já dividindo por faixa etária e tudo. Ele queria atender crianças pobres, dando aula de aritmética, linguagem e, claro, aproveitando isso para ensinar a Bíblia. Você deve saber, talvez, ou já ouviu, se você não conhece, mas já ouviu história de pessoas que... Está funcionando, né? De pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Antigamente tinha muita gente, hoje não tanto, né, porque desenvolvimento da escola, né, mas muitas pessoas no século passado aprenderam a ler na Bíblia. E eles aproveitaram isso. Tem crianças que estão precisando de ensino, de instrução, e vamos aproveitar para ensinar a Bíblia para eles também. E a igreja sempre teve essa sacada, essa perspicácia de ensinar as pessoas a lerem, para que pudessem ler a Escritura. Lutero, ele tinha esse desejo também, teve esse desejo de fazer com que as pessoas aprendessem a ler, para ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, aprender a viver do jeito que Deus se agrada. E não é importante. Em 1784, olha só, já existiam cerca de 250 mil alunos matriculados nas diversas EBDs em toda a Grã-Bretanha. 250 mil alunos, começou com 5. Na verdade, 5 aconteceu no Brasil, desculpe. Aí então, no Brasil, a origem da escola bíblica dominical está relacionada ao Dr. Robert Calley e Sarah Calley, que deram origem à igreja congregacional, né, que tem a ver com a gente também, cristã evangélica. Quantos hinos a gente canta da Sarah Calley? Em São José dos Campos, a minha igreja cristã evangélica de origem é em São José dos Campos, e lá não sei se ainda hoje, mas eu imagino que tem o coral Sarah Calley, o coral das crianças e tudo. E no Brasil foi 19 de agosto de 1855, em Petrópolis, Rio de Janeiro, que foram 5 alunos. E agora uma pergunta de conhecimento geral, não sei se você sabe. Qual foi a lição que eles estudaram? Alguém sabe dessa história? Foi uma historinha bíblica conhecida. O que você imagina? Davi não foi. Jonas. Foi a história de Jonas. A primeira na verdade tiveram tentativas anteriores de estabelecer estudo sistemático, mas não foram adiante. Então essa aqui, 19 de agosto de 1855, é a primeira escola dominical que começou e não terminou mais. Foi sendo continuada, né? Tiveram empreitadas dos metodistas antes, mas eles terminaram, não teve o avanço como aconteceu com os nossos irmãos congregacionais. Eu peguei aqui uma foto da escola dominical de Robert Hakes. Aí tem esses menininhos aí, ó. E eram crianças que estavam vivendo na rua, assim, não tinha muito o que fazer. Ele falou, vamos fazer alguma coisa com esses meninos aí, vamos instruí-los, educá-los e tudo. E a igreja tem aproveitado oportunidades para interagir com a sociedade, fazendo diferença. Isso é importante, né? O objetivo da escola dominical é fazer um ponto de contato, né? Pelo menos no início foi fazer um ponto de contato com a sociedade, para que a igreja influenciasse lá fora também. E isso é importante para a gente entender. E a educação cristã, ela é um imperativo bíblico, é um mandamento. Estudar a Bíblia é um mandamento, não é uma opção. Tem esse texto conhecido, e eu coloquei aqui dentro de um subponto de educação informal, porque a escola dominical é uma instrução formal. Você tem professor, você tem sala de aula, você tem horário para começar, horário para terminar, você tem um livro-texto, tem chamada, é formal. Mas educação informal, nós vemos em Deuteronômio 6, esse versículo está aí,
sobre como que deve ser a participação da família nisso tudo, né? Porque às vezes a gente também tem um detalhe. A gente acha que escola dominical é o único lugar, ou é o lugar que a gente deixa os nossos filhos aprender da Bíblia. Não, é um lugar. A igreja ela é parceira das famílias na escola dominical. Mas o texto de Deuteronômio 6, 4, 9 que está aí, tem a ver com a gente, nosso dia a dia com os nossos filhos. E aqui é o famoso chamar, né, que Deus diz para o povo ouvir algo muito importante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa frase, esse verso aí, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa palavra tem que ficar grudada na mente e nos corações de todos nós para sempre. Para sempre. Essa é a declaração de fé dos crentes. É o que a gente precisa acreditar sempre. E aí, tendo isso, Moisés continua dizendo: essas palavras que hoje te ordeno, ele registra, né, o que Deus falou para ele, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E eu queria trazer algumas aplicações nesse ponto. Ele diz: essa palavra estará no teu coração, ou seja, a palavra de Deus tem que ser algo pessoal, é para você, não é só para o outro, é para você. Essa palavra tem que estar no teu coração. Por quê? Eu coloco aqui: ninguém pode oferecer aquilo que não possui, ninguém dá aquilo que não tem. Então, pensando nós, para a gente falar de Deus para uma outra pessoa, a gente tem que ter Deus na nossa vida. Você não apresenta alguém que você não conhece. Por isso que o primeiro ponto de Deuteronômio 6 essas palavras têm que estar no teu coração. Nos Salmos a gente vê, né, nós lemos também: guardo no meu coração tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. Então é um imperativo bíblico. Ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, é um imperativo, é mandamento, não é opção. Então, primeiro, está sendo uma lógica. Deus é muito lógico em que Ele propõe para o povo. Essas palavras têm que estar no teu coração. Estando no teu coração, agora, você vai inculcar. E aí eu coloquei constância. Por que eu coloquei constância? Porque inculcar é você pegar aquela palavra e colocar dentro da mente da criança. É abrir a cabeça dela e jogar a palavra lá dentro. Só que não se faz isso uma vez só. Você faz uma vez e está feito. Não é assim que funciona, seria muito bom, né? Não sei quantos lembram do filme Matrix, né? O filme Matrix é um filme que avançado, né, para a época e tudo mais. E o cara, ele tinha uma conexão aqui atrás na sua nuca. E aí ele conectava lá no aparelho e ele precisou pilotar um helicóptero. Ele disse: o helicóptero é modelo tal. O cara baixou o download do software e do manual do helicóptero, e ele saiu pilotando o helicóptero. Eu queria que fosse assim com o alemão. Eu estou aprendendo alemão agora, e é difícil, tem as suas dificuldades aí. Eu queria que fosse assim: arrumar um chip, conecta na minha cabeça alguma coisa, e aí eu já estou aprendendo alemão fluente já. Ia ser muito bom, mas não tem jeito, né? Se fosse de uma vez só, resolveria muitas coisas, mas não é assim. Por isso que a Bíblia fala: você tem que inculcar na mente dos seus filhos. Fala hoje, fala amanhã, fala depois, e depois, até que isso fique reforçado. É igual aprender vocabulário, né? Vocabulário de grego, vocabulário de alemão, de inglês, de qualquer língua que você tiver. Não, um dia só não resolve o teu problema. E na verdade tem hora que a gente até quer desistir, né? Você chega assim no final: eu estou fazendo Duolingo de alemão também, para reforçar. Eu já estou mais de 300 dias estudando diariamente no Duolingo.
Me ajudou muito, mas não é suficiente, precisa de mais. Aí eu comecei a aula formal com a professora. Tem uma professora que está dando aula de alemão para mim uma vez por semana. E Deus é tão bom para comigo, que esse semestre começou a ter uma aluna da Áustria, está estudando com a gente lá no CTC, ai, deu um branco aqui, no CTCEB, que eu ia falar CTVAP, eu estudei no CTVAP. E aí ela veio da Áustria, a Sara, e eu falei, Sara, você vai ter que me ajudar no alemão agora. E aí ela é nativa, né? Então vai me ajudar muito. E eu preciso inculcar na minha cabeça isso. Mas, e aí eu coloco aqui, inculcar é responsabilidade dos pais e não da igreja. Por quê? Porque os pais estão com os filhos todos os dias. A igreja não está com os filhos todos os dias. A igreja pode participar disso, uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, de repente, quando muito, talvez, é quase que um recorde, conseguir 3 vezes. Mas os pais têm que fazer isso todo dia. Hoje falar, amanhã e assim por diante. E aí ele menciona também, dizer o seguinte, você vai falar, não é simplesmente você falar uma vez, ter constância, mas tem que ter exposição disso. Em todo momento é momento de falar. E olha como ele coloca aqui, né? Ele diz, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Tem que usar criatividade. É falar quando o filho levanta, quando está levando o filho para a escola, quando está no momento de refeição, fala também. Viu alguma coisa, fala, expressa, manda uma mensagem, um direct no Instagram, compartilha alguma coisa boa para os seus filhos e tudo, porque porcaria os coleguinhas já se encarregam de fazer isso. Então os pais têm que fazer essa parte positiva. E aí depois ele fala que é para estar como lembrete também, né? Por frontal entre os teus olhos, sinal na mão e frontal entre os olhos. Ou seja, tem que estar sempre disponível para consultas. Hoje, irmãos, nós temos uma facilidade por causa da tecnologia. A tecnologia tem muita coisa que é ruim, mas tem muita coisa boa. Hoje nós temos acesso, via que a igreja tem aplicativo também, né? Então não tem desculpa, ninguém hoje tem desculpa para falar o seguinte, eu estava no meu trabalho e não tinha como ler a Bíblia. Você tem o celular, você não precisa levar a Bíblia para o trabalho. Se quiser levar, claro que pode levar. Mas às vezes você fala, não tem muito tempo, mas dizem que, tem uma frase atribuída a John Piper, que ele diz que a vantagem das redes sociais é que elas provam para a gente que a gente sempre tem tempo para orar. Porque a gente tem tempo para ver um tanto de coisa que não edifica. É só olhar o Instagram, pedir para ver o histórico e quantas horas você passa por dia no seu celular. Antigamente, mais antigo, a gente falava da televisão, né? A televisão veio para estragar e tal a nossa vida, porque fica agora o centro de casa é a televisão. Os mais bravos com ela diziam que era a caixa do capeta, né? E coisa desse tipo, né? Hoje a gente nem pensa em televisão praticamente mais. O celular ganhou espaço. A gente vê mais celular do que televisão até. E a gente precisa utilizá-los para a glória de Deus. E aí ele fala também de algo que é escrito, né? Escrever nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, proclamação da palavra de Deus. Você escreve para ficar visível, para todo mundo que entrar na sua casa poder ver. E é interessante que ele fala sobre umbrais, e se você era um israelita naquela época, você ia se lembrar onde é que foi que apareceu umbrais em algum momento. Foi quando o povo teve que aplicar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, visse aquele sangue e passasse adiante. Mas o povo lembrava, olha, então a importância da palavra de Deus para a minha vida e para a vida dos meus filhos é tão importante quanto o sangue que foi aplicado nos umbrais da porta para quando o anjo da morte passou. É importante sim. Eu digo que
Estudar a palavra de Deus hoje, na nossa sociedade moderna, é questão de vida e morte. É questão de vida ou morte. Porque tanta coisa está acontecendo nos nossos dias, que se a gente não tiver a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, a gente se perde no meio da multidão. A gente se perde, porque o mundo está perdido. E às vezes a gente fala assim, na verdade sempre foi complicado. Ser cristão sempre foi complicado. Mas parece que agora está ficando mais complicado ainda. Parece que nós estamos voltando à época do Império Romano. Que existe um sistema que é contra a igreja, que começa a perseguir a igreja. E a gente agora pode se identificar em muitos casos, ainda não tanto assim, mas com os cristãos do primeiro século. Alguns países até já, com perseguição religiosa e morte. E existe também, irmãos, uma instrução formal. E aí eu queria ir lendo alguns textos mais... Só que o nosso tempo, acho que até... Que horas que é, por favor? Até... Oi? 11. Ih, gente. É mais do que... E olha ali 10:38. Mas vamos lá. Moisés instruiu o povo de Deus, Êxodo 35:1. Eu vou ler rapidamente. Vou pegando os textos, vou lendo rápido para ganhar tempo. Êxodo 35:1. Ele começa aqui, ó. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Então, e agora ele começa a falar as palavras que Deus disse para ele. Então ele instrui o povo, logo depois do episódio que ele desce do monte. Então ele vai receber o recado de Deus, as tábuas da lei, e agora começa a explicar os detalhes dessas tábuas, porque os 10 mandamentos é meio que um resumo de tudo que Deus disse para ele. É como se fosse assim, Moisés, que imagina, não ficaria 40 dias e 40 noites para ouvir 10 mandamentos, certo? Deus conversou muito assunto com ele. Só que Deus, sendo muito didático, ele escreve em 10 mandamentos, que é meio que um resumo de tudo que havia dito. E agora Moisés, então, 35, ele vai começar a dizer o que Deus falou com ele. Tanto é que se a gente for olhar no próprio Novo Testamento, perguntam para Jesus, qual que é o resumo da lei? Aí ele resume o resumo, né? Ele resume as 2 tábuas da lei. A primeira tábua da lei, mandamentos para com Deus. A segunda tábua da lei, mandamentos para com o próximo. E Jesus fala, o resumo é, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo. E quer o resumo do resumo do resumo? Tudo que você, com relação à segunda tábua da lei, tudo que você quer que os outros façam para você, faça para eles. Isso resolve todos os nossos problemas. Se você for um cara crente que quer coisas boas, você vai fazer coisas boas para as pessoas, como que queria que eles fizessem para você. No tempo do rei Josafá, o ensino público do livro da lei foi efetuado por meio dos seus príncipes, sacerdotes e levitas, que iam de cidade em cidade ensinando o povo. Segundo o livro das Crônicas 17:6 em diante. Vou ler só um trechinho aqui. Segundo Crônicas 17:6-9. Será que eu abri errado aqui? Deixa eu ver aqui. 17:6-9. Eu acho que não é esse, não. É o 9, tá certo, isso. Eu peguei do início aqui, mas eu quero esse 9, obrigado. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O povo precisa conhecer a palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós temos uma grande facilidade que eles não tinham nessa época. Qual a facilidade? Nós temos várias Bíblias em casa. É difícil, eu quase digo que é impossível. Só não vou dizer porque eu não conheço a casa de todo mundo. Mas é difícil você ir na casa de alguém que é crente, que não tenha mais de uma Bíblia. Tem uns que tem 10 Bíblias em casa. Eu nem sei quantas eu tenho. Porque às vezes a gente ganha Bíblias. O pessoal dá a Bíblia para pastor, né? É legal, né? Parece que o pastor não lê a Bíblia. Então, pastor, vou te dar uma Bíblia de presente. Eu já ganhei Bíblia de presente.
Aí você ganha a Bíblia, você vai ver uma Bíblia nova de estudo, você fala, vou comprar, pastor é meio viciado em comprar livro, né? E aí compra um livro aqui e tal. Então é difícil uma casa de um pastor, sei lá, que não tenha 10 Bíblias pelo menos. Se tem os filhos, então, meu filho tem 2, 3 Bíblias, minha outra filha tem tal, você vai somar, tem. Então não é por falta de acesso. Esse povo aqui não tinha acesso, alguém tinha que falar com eles. Alguém tinha que explicar. Por isso que até o povo decorava mais. A gente não decora tanto. Nós somos meio relapsos nisso. A gente não fica decorando tanto Bíblia, mas deveria se decorar. Porque tem hora que a gente está sem nenhuma mesmo a nossa mão, né? Quando o povo de Israel pôde voltar para sua terra, terceiro ponto, sob a liderança de Esdras e Neemias, estes fizeram com que todo o povo se voltasse para a lei do Senhor. Agora, de maneira que eles estudavam as Escrituras desde o amanhecer até o meio-dia. Isso está em Neemias 8. Mas eu quero destacar, isso está no versículo mesmo, você pode conferir depois. Desde o amanhecer até o meio-dia. Dá pelo menos 5 horas. Possivelmente 6. De estudo, de leitura, o povo... E aí tinha gente que não sabia mais a língua. Então eles tinham que ler o texto, traduzir o texto e explicar o texto. 6 horas praticamente de exposição bíblica. Hoje o pastor prega 40 minutos, os crentes estão desanimados já. Já estão querendo ir embora para casa, porque é muito tempo. Falar 40 minutos. O professor está dando aula de escola dominical 1 hora, é muito tempo. Eu gosto de, como é que chama aquele TED? Já viu aquele evento que chama TED? Fica lá um reloginho embaixo aqui, e quem está apresentando tem lá tipo 15 minutos para falar da vida dele, né? Ele tem um projeto, uma coisa assim, tem 15, 10 minutos para poder falar. Não, isso aí que eu gosto, porque é rapidinho. Diz que no Instagram você não pode ter coisa mais de 1 minuto, 3 estourando, porque o povo não gosta tanto tempo assim, 3 minutos já é... A gente vive numa sociedade que ela está saturada de informação. O problema é a qualidade daquilo que se absorve. Esse é um problema. O povo aqui não teve problema nenhum com isso. Ficou lá 6 horas ouvindo. 6 horas estudando a palavra de Deus, alguém explicando e por aí vai. Mais uma. A multidão que seguiu, Jesus está errado aqui, ficou maravilhada com a sua doutrina, final do Sermão da Montanha, que ele expunha, ainda que na sua época houvessem outros religiosos que pregavam o farisaísmo, mas o pessoal ficou admirado. Final do Sermão da Montanha diz assim: e as multidões ficaram admiradas pelo ensino de Cristo, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As multidões, quando viram o que Jesus estava falando, por quê? Porque os outros ensinavam com base na autoridade de outros. Jesus estava dizendo o seguinte: eu digo que esse texto aqui se interpreta desse jeito. É isso aqui que esse texto quer dizer. Isso, vocês ouviram isso daqui? Mas a verdade é essa daqui, ó. Então ele não apelou para nenhuma escola rabínica da época. A escola era ele mesmo. Ele disse como que se interpretava aqueles textos, aquilo que ele procurou ensinar no Sermão da Montanha. Em Atos 17, 11... Paulo vai dizer, na verdade quem registra é Lucas, Lucas vai registrar dizendo o seguinte: ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles iam conferir o que Paulo estava pregando para ver se as coisas de fato eram assim. Irmãos, nós precisamos conferir na Escritura. Por isso que na escola dominical, eu trabalhei na editora, eu trabalhei na editora quando éramos 6. Essa piada só os mais antigos sabem, o que éramos 6, Tinha um livro, que depois se tornou uma novela, eu acho, filme, acho que é uma mais novela, chamava Éramos 6. Eu não sei o enredo, mas eu sei que na editora éramos 6. Era o pastor Barnett, Isabel, eu, Leoni, Adnan e Alcilei. 6 funcionários. Hoje a editora deve ter uns 50 funcionários por aí. Mas... o pastor Barney sempre gostou de enfatizar quando pedia para um escritor, é escola bíblica dominical, tem que ter Bíblia, não é para falar opinião pessoal, é falar da Bíblia, tem que ter base bíblica para tudo, tem que falar da Bíblia. Irmãos, nós estamos com pobreza de embasamento bíblico na nossa atualidade.
pobreza. Como eu disse, já trabalhei com acampamento, né? Hoje eu já estou mais velho, não estou me envolvendo tanto com acampamento lá, estou em outra fase, no seminário, mas era tão terrível. Eu tenho aquele brincadeira de passo ou repassa, sabe, de bater ali. João 3,16. Gente, João 3,16. Salmo 23:1. Não sabe nem o versículo, gente. É uma vergonha um negócio desse. É vergonhoso a gente pedir coisas simples e as pessoas não saberem. Me pediram, eu vou começar a dar aula na classe de jovens na nossa igreja. Pastor, a gente está precisando pôr Bíblia na cabeça desses jovens, porque o pessoal não sabe Bíblia. E esse é o problema nosso. Não é falta de informação, é o que fazer com a informação que a gente tem. Foi bem falado aqui sobre ajudar os jovens a aplicar a palavra com os desafios que a gente tem hoje no nosso mundo aqui. A gente sabe, mas a gente não sabe conectar as coisas. A gente ensina Bíblia para as crianças como se fosse só historinha. A gente não ensina doutrina para as crianças. Por que quando vai para a faculdade ele se perde? Porque ele acha que aquilo que ele aprendeu na escola dominical, quando era criança, era só historinha. Eu aprendi o quê? A historinha de Jonas, a historinha de Davi, a historinha de Salomão, a historinha de Sansão. E o que isso conecta com hoje? Eu acho que não conecta nada, porque era um tanto de historinha que eu aprendi. Não, tem doutrina, está escrito para o nosso ensino, tem que ter aplicação disso. Se a palavra de Deus não for compreendida corretamente, a gente não sabe aplicar adequadamente. E esse é um desafio nosso. Então eu coloquei aqui, meditação sistemática nas Escrituras. Tem que ter um sistema, tem que aprender, tem que correr atrás e tudo mais. O dilema da atualidade: valorização versus desvalorização nas denominações. Graças a Deus tem muitas denominações que estão se voltando para a escola dominical. Em contrapartida, tem muitas outras que estão deixando de lado. Não se tem mais escola bíblica. Tem igreja que não tem. A igreja que eu frequentei antes da cristã evangélica, o pastor tinha cortado a escola dominical. Foi um dos choques para mim, foi uma das coisas que me fez sair daquela igreja. Porque eu, quando era jovem, eu me converti com 16 anos. Perdi meu pai com 14, comecei a trabalhar. Fui trabalhar numa empresa que o pessoal era crente, e nessa empresa falaram de Jesus para mim, e a minha conversão foi com 16 anos. Eu gostava muito de pedalar, de ciclismo. E eu já tinha participado de uma competição, tinha sido melhor que os meus colegas. Tinha sido a primeira vez que eu fui correr, pedalar de bicicleta, eu gostava. E aí passou um pouquinho, foi minha conversão. Situação, problema que eu tive que lidar. Competição de ciclismo é só domingo de manhã, no mesmo horário de escola dominical. Aí eu tive que escolher. Ou eu ia entrar para o ciclismo, igual meu colega entrou, e eu fui visitá-lo uma vez, depois que já era crente, já pastor e tal, fui visitar, tinha uns troféus lá na lojinha dele lá. Troféu, esse aqui foi as competições, eu tinha sido melhor que ele na corrida. Aí eu tive esse dilema: continuo competindo, vou pegar isso aqui para valer? Não, eu vou estudar a Bíblia, porque eu não sou de família cristã, quero aprender mais a Bíblia e tal. E aí o resultado, eu não tenho troféu nenhum numa galeria de ciclismo, mas eu não troco por tudo aquilo que Deus me proporcionou, por ter escolhido continuar estudando a Bíblia e crescendo no conhecimento dele. A gente precisa ter prioridades, irmãos, e esse é um problema. Eu coloquei aqui no último, né? Desvalorização do domingo como o dia do Senhor. A gente às vezes coloca tanta coisa na agenda no domingo, que a gente esquece que tem que ter um dia dedicado para Deus e para as coisas dele. Foi isso que ele pediu. Dos 7 ele pediu um só. Lembra-te do 7º dia, e você tem que pegar e santificar esse dia. É tornar esse dia santo, separado para Deus. Mas a gente esquece, a gente quer torrar o domingo também com outras coisas. Não estou falando que não é um dia para descanso, é para descansar também, mas dá para descansar em outros horários. A gente tem que ter criatividade, sabedoria nisso, né? Muitos têm uma grande vantagem, é que nem no sábado precisa trabalhar, né?
ou o trabalho é meio período, então vamos administrar um pouco mais e valorizar a nossa escola dominical e tudo, né? Então algumas igrejas têm enfatizado só o culto público, que foi o caso da minha ex-denominação, e isso promove um ensino unilateral das Escrituras. O que é o ensino unilateral? Só um fala. Qual que é a grande vantagem de ter uma escola? É que você pode perguntar: professor, eu não estou entendendo isso aqui, isso me explica? É igual agora, se alguém não entender, pode pedir. Eu lembro, quando eu fui pastor de Atibaia, aconteceu uma coisa inusitada. Um jovem chegou lá e ele estava frequentando a igreja, ele parava no meio do culto, levantava a mão. Deu vontade de falar: você não sabe como que é o sistema aqui? Agora, culto público só eu falo. Não, estou brincando, não fiz isso com ele, né? Mas eu achei interessante isso, porque ele não tinha esse jeitão de crente, né? Então, ele, no meio de uma exposição com todo mundo, domingo à noite mesmo, levantou a mão: pastor, eu não entendi o que o senhor falou, você pode explicar para mim? Achei um barato isso, achei muito legal. Via de regra, a gente não tem isso num culto público, mas a gente tem isso em escola dominical, por isso que é uma grande vantagem. Tentar caminhar mais rápido. Benefício de escola dominical: obediência ao imperativo bíblico de conhecer ao Senhor, né? Oséias vai dizer: prossigamos em conhecer a Deus. A gente não pode ficar contente com o conhecimento de 10 anos atrás. Tem que conhecer sempre. Alguém já conheceu Deus plenamente? Tudo, plenamente. Eu sei tudo sobre Ele. Eu sou assim, ó. Ele não precisa nem falar que eu já sei tudo. É o contrário, né? A gente não fala e Ele já sabe tudo sobre nós. Mas conhecer Deus plenamente, a gente não conhece. Precisa prosseguir. Por isso que esse imperativo é válido até o fim da eternidade, né? Se tivesse fim, a gente sempre vai conhecer mais de Deus. Deus é infinito no seu ser, tem sempre que aprender dele. O estudo planejado e sistemático das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele comenta mais ou menos essa ideia com Timóteo. 1 Timóteo 4,13, esse eu não me lembro de cor, eu vou pegar aqui, 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, que era uma exposição pública, à exortação e ao ensino. Para cada situação que a gente experimenta na vida, existe uma maneira de aplicar e estudar de maneira sistemática a Escritura. Tem hora que a gente precisa de um puxão de orelha, tem hora que a gente precisa ler, tem hora que precisa ouvir alguém expondo. Aprimoramento dos membros da igreja rumo à maturidade. Por quê? Porque os líderes da igreja foram dados para que os crentes amadurecessem na fé. Ele colocou pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, da atividade que tem que fazer. Desenvolvimento de dons espirituais. Paulo fala sobre os dons em capítulo 14. Então ele fala para seguir, progredir e a gente aprender mais. Vou caminhar um pouco mais aqui. Aconselhamento preventivo, da gente aconselhar uns aos outros mutuamente. Onde que é o melhor lugar para a gente aconselhar alguém? Preventivamente falando. Na escola bíblica. Talvez visitando os irmãos também, claro, né? Mas aqui é um momento oportuno para isso. Você está numa classe, alguém fala alguma situação, uma classe de casais, de novo convertido, de jovem, de adolescente, é o lugar de colocar Colossenses em ação, instruir e aconselhar mutuamente. Treinamento evangelístico. Pedro, ele dá uma ideia para a gente a respeito disso, né? E a igreja, ela pode contribuir nisso. Pedro fala sobre a gente estar preparado, né? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, habilitados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. E às vezes a gente não sabe muito bem como falar, como que desenvolver uma conversa. A escola dominical tem, por vezes, salas de treinamento evangelístico. A escola dominical, ela potencializa aquilo que a gente ia ter muita dificuldade de fazer sozinho em casa. Ela potencializa, não quer dizer que você não faça em casa, mas ela melhora, te ajuda, porque você vai
ser beneficiado por irmãos que têm dom de ensino, que têm dom de exortação, dom de liderança, que vão poder te abençoar nesse sentido. E eu coloquei também estudo por faixa etária, que a gente sempre procura fazer, e grupos de interesse e maturidade. João, ele destaca grupos aqui, né? Por exemplo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui ele colocou alguns grupos aqui. Pelo menos, você quer separar só de maneira mais simples, o grupo dos jovens e dos mais velhos, colocando filhinhos para ser algo mais genérico para todo mundo. Mas ele está falando no mínimo de pais e de jovens, que precisam ter instrução bíblica também. Desafios para a escola dominical. Vou ter que terminar aqui, vai faltar alguma coisa, quem sabe numa outra oportunidade. A IBD voltar a ser prioridade para as famílias cristãs. Então quem está aqui tem o desafio de exortar aqueles que não estão a participar da escola dominical. Pô, a escola dominical é tão boa, tem tanta coisa que a gente aprende, né? Participa com a gente, vai começar uma nova fase, outras classes, desafie isso. E aí um outro desafio, excesso de concorrência, que tem a ver com as prioridades, né? Domingo é o dia de passear na chácara, é o dia de fazer não sei o que, é o dia de fazer aquilo. A gente coloca tanta coisa nossa na agenda e a gente esquece de priorizar as coisas que realmente Deus espera que a gente priorize, né? Uma coisa é você fazer um evento, outra coisa é que se tornar um hábito e você perder todas as aulas. Uma coisa, de vez em quando, acho que não é problema. O problema é que uma dessas coisas se torna a nossa importância no domingo, a gente esquece de valorizar o ensino da palavra. Desafio, ensinos dinâmicos e contextualizados. Achei muito legal falar sobre isso já aqui nas introduções, importante. Treinamento de professores é um desafio. Vestir a camisa da nossa igreja e denominação. Esse é um ponto que a gente precisa, como cristãos evangélicos, enfatizar aqui. A gente vestir a camisa da igreja local e da nossa denominação. Tem várias igrejas muito boas, mas nós somos cristãos evangélicos. A gente tem que vestir a camisa dessa aqui, ué. Se eu não vestir a camisa dessa igreja, não são os nossos irmãos batistas que vão vestir, não são os nossos irmãos assembleanos que vão vestir, não são os irmãos presbiterianos que vão vestir. Quem tem que vestir camisa cristã evangélica é essa. Eu falava em Atibaia, eu falei, irmãos, eu amo a nossa denominação. O dia que eu não estiver satisfeito com ela, eu falo, muito obrigado, eu vou entregar minha carteirinha de pastor da ICEB e vou para uma outra. Mas eu não vou fazer briga, não vou discutir com ninguém e tal. Por quê? Porque não é isso. Então, do outro lado, a gente também não vai querer que essa igreja aqui vire uma igreja presbiteriana, vire uma Assembleia de Deus, vire uma igreja batista. Por quê? Porque essas aí já existem. Já existem essas igrejas. Então quem quiser, vai para uma batista, para uma presbiteriana, para uma Assembleia, para uma quadrangular, vai para uma outra denominação, que já tem, não precisa. Essa aqui é cristã evangélica do Brasil. Então eu visto a camisa da ICEB, eu visto a camisa do seminário, eu sou cristão evangélico. Eu não sou de origem, mas a partir do momento que eu me tornei cristão evangélico, é a minha igreja. E eu enfatizo, tem coisas que a gente não concorda com muita coisa? Tem, mas qualquer outra vai ser mesmo igual. Então a gente caminha junto, vamos caminhar. E entender, e eu quero terminar aqui, porque o tempo já foi, a EBD como fomentadora de novos vocacionados para o ministério. Irmãos, nós temos um desafio como denominação. Muitos dos nossos jovens sequer cogitam em ir para o ministério pastoral, missionário, educação teológica cristã. E eu acho que um pouco da culpa disso é nossa, de igreja local. A gente não valoriza. A gente parece que quando alguém está se inclinando para ir para o ministério, fala, você tem certeza? Você é isso mesmo? É tão difícil, tão complicado. Vai ser missionário passar fome, pastor passar miséria. Irmãos,
Pare de bobeira. Olha, uma coisa que o meu sogro não é crente, né? Vou terminar fechando esse assunto aqui. Meu sogro não é crente. E ele, quando minha esposa começou a namorar com alguém que estava fazendo seminário, o pessoal perguntava para ele: ah, sua filha vai casar e tal, né? O que o seu futuro genro faz? A pergunta é normal, né? Ah, ele é pastor. Ele é pastor, está estudando para ser pastor, né? Acho que eu já tinha, quando eu casei, foi no ano que eu me formei. Ele vai ser pastor. Ou então depois que casou, né? Fiquei sabendo que sua filha casou. O que o marido dela faz? Aí é pastor. Mas, sempre tinha um mas. Mas ele estudou, mas ele é honesto, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Sempre tem um mais. E às vezes a gente faz isso no nosso meio evangélico. Muitos que estão no seminário hoje foram professores de escola dominical, porque viram que quer viver disso aqui, ó, de expor a palavra, de ensinar a palavra. Trabalharam em ministérios da igreja. A escola dominical, ela é fomentadora de vocacionados, e a gente precisa valorizar a escola dominical, porque são os nossos professores aqui, muitos deles que nesse treinamento de igreja local vão se interessando e falam: poxa, isso aqui eu quero para o resto da minha vida. E a gente precisa valorizar, irmãos. Se seu filho, seu irmão, teu vizinho, parente, alguém que está perto de você aí, que é crente em Jesus e quer ir para o ministério, não jogue balde de água fria, né? Valorize, fala: não, é isso mesmo, está precisando. A ICEB, ela tem umas 350 igrejas, uns 500 pastores no quadro, porque tem muito pastor que não está em igreja local, né? Eu sou um deles, eu estou numa casa da ICEB, e eu sirvo minha igreja local. Então assim, a gente tem no quadro mais pastor do que igreja, mas tem igreja que não tem nenhum pastor. Lucas foi visitar uma igreja, está precisando de pastor, tem um ano, acho, uns 2 anos, não tem pastor para lá. Talvez ele vai ser, não sei, mas quem que vai? E as outras igrejas? 40% do quadro, mais ou menos, talvez, são pastores que estão prestes a aposentar. Aposenta esse tanto aí, vê quanta igreja que vai faltar. Irmão, a gente precisa fazer alguma coisa nas nossas igrejas, e tem que começar de cada uma. A gente precisa fazer movimentos no nosso meio, de fomentar a vocação, e a escola dominical é importante para isso. Eu, antes de ser chamado para o ministério, comecei a dar aula na escola dominical. Um aluno do PV fazia estágio na nossa igreja, começou a me discipular, eu comecei a dar aula, comecei a gostar, e Deus foi encaminhando. Quando eu vi, eu estava dentro do seminário, estudando. A gente precisa voltar a isso, senão vai chegar na próxima geração, nós vamos ter um tanto de igreja, mas não tem ninguém para pastorear. Aí vai acontecer aquilo que Jesus disse: esse povo parece como ovelhas que não tem pastor. Não é por quê? Porque os jovens resolveram correr atrás daquilo que dá dinheiro, daquilo que dá troféu em prateleira, para encher de poeira depois, mas não está indo atrás daquilo que Deus está chamando. Tem gente com vocação travada, está lá, colocou de lado assim a vocação. É possível que aqui tenha. O que vai fazer com isso? Vai deixar guardado, enterrado? Ou vai falar: Senhor, eu quero ir sim, não tem problema, eu vou rejeitar. Eu queria trabalhar na área de informática. Eu estou vendo meu filho caminhar, estou feliz da vida com ele, mas se Deus quiser chamar meu filho para o ministério, eu vou estar mais feliz ainda, porque a gente trabalha com aquilo que é eterno, que tem a ver com a eternidade. O resto, tudo aqui é passageiro, irmãos. Tudo fica só para essa vida, que é legal. Jesus falou para a gente ter vida abundante aqui na terra também, mas não é só vida abundante, a gente tem que trabalhar por aquilo que é eterno também. Então, se você tem desejo de estudar mais para ser um professor de escola dominical, faça isso. Tem o curso teológico por módulos que o seminário oferece aqui, próximo de vocês. Tem o seminário que quem quer cair de cabeça, mergulhar, tem isso daí.
sirva a Deus aqui na escola dominical, sirva a Deus aqui nos ministérios da igreja, e fala: Senhor, se o Senhor quiser mudar a minha história, o Senhor pode mudar. Faz essa oração para Deus aí, eu quero ver se ser desafiado por Ele mesmo, tá bom? Teria mais coisa para a gente falar, eu preparei mais. É bom quando tem mais para falar do que falou, né? Do que acabar, o que a gente faz agora? Vamos cantar um hino, né? Mas tem outras coisas que seriam importantes, mas fica com esses desafios aqui para a gente. A escola dominical voltar a ser prioridade, deixar essas coisas que concorrem com a escola dominical para lá, melhorar aqui, sim, com treinamento, com estudo dinâmico, vestir a camisa da denominação e fomentar a vocação no nosso meio aqui. Vamos orar por isso? Senhor, nós te louvamos por esse momento que estamos aqui. Nós reconhecemos, ó Pai, a importância da escola bíblica dominical, e ela é importante para a gente crescer espiritualmente, para a gente aprender os fundamentos da fé cristã, para crescer no conhecimento do Senhor e da Tua Palavra. Ó Deus, ela é importante também para a gente desenvolver, para desenvolvermos nossos dons, nossas habilidades. É tão bom, Deus, ver irmãos e irmãs, como foi visto aqui, se dispondo a estudar mais a Tua Palavra, crescer no conhecimento dela, para poder transmitir a outros, como o Senhor mesmo nos instrui na Tua Palavra, para transmitir o ensinamento a outros e a outros e a outros. Foi assim que a Tua Palavra chegou a nós, e nós Te louvamos porque outros se importaram conosco. Pai, agora é a nossa vez de nos importarmos com outros também. Então nos ajude a termos a Tua Palavra guardada no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor em primeiro lugar, mas também para servir ao nosso próximo, para amar o nosso próximo compartilhando a Tua Palavra. Senhor, eu peço que o Senhor mesmo abençoe os irmãos aqui da Igreja Betel, que o Senhor esteja conduzindo essa igreja debaixo da Tua graça, do Teu poder, que o Senhor abençoe a escola dominical dessa igreja, que mais e mais irmãos sintam o desejo, a necessidade de conhecer a Tua Palavra, para que conheça ao Senhor, conheça a Tua vontade, conheça o Teu plano, e possam se engajar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem de plano para essa igreja, e para cada um individualmente também. Que de fato vistamos a camisa da nossa igreja, da nossa denominação, que sirvamos ao Senhor com alegria, e que o Senhor desperte cada vez mais vocacionados aqui em nosso meio, para que mais e mais pessoas possam ouvir a Tua voz, aonde quer que o Senhor os envie. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.